Desde cedo, os torcedores já ocupavam a entrada do CT Moacir Barbosa, com faixas criticando o elenco Cruz Maltino. Um dos mais cobrados foi o zagueiro Maicon, que entrou rapidamente em um carro de aplicativo. O lateral Paulo Henrique também esteve entre os alvos da torcida e parou para falar com os vascaínos. Fala para você que a gente vai trabalhar, a gente vai se dedicar ao máximo, o resultado não pode acontecer realmente. A gente tem consciência total disso. Pumita Rodrigues ouviu em silêncio as críticas pelas falhas contra o Flamengo. Jogadores, segundo gol, pelo amor de Deus. Com o jovem Ryan, os manifestantes subiram o tom. Meu irmão, vocês estão lançados na história da maior vergonha do clube. Vocês tomaram de 6. Tomaram de 6. Cadê o tesão pra jogar? O presidente Pedrinho puxou a responsabilidade e pediu respeito dos torcedores. É melhor falarem comigo, cobrar de mim, deixar os jogadores tranquilos e eu volto aqui e falo com você. Um beijo aí pro pessoal do BTB Esporte, estão arrebentando. Como a gente usa as imagens deles por aqui, porque eles estão em todos os lugares. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos lá, o Pedrosa deu a opinião dele, que é praticamente parecida com a minha, né? Um detalhe ou outro, a gente tem a mesma opinião. Eu sempre falo da importância da torcida, de algum momento, ter uma aproximação com o jogador, ainda mais num momento truculento como esse, para você, às vezes, tem um descolamento de entendimento do tamanho do clube, que o torcedor sabe muito bem. E aí cola, né? E mostra. Mas, Venê, a gente sabe que a sua opinião é um pouco contrária à minha, do Pedrosa. Eu queria que você me falasse o que você acha sobre esse tipo de abordagem de um torcedor na porta de um CT, falando e tentando abordar os jogadores. Estamos falando Boa tarde, de um dos... Venê. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos falando de um dos piores momentos da história do Vasco da Gama. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas nada do que acontece dentro de campo justifica o que esses torcedores fizeram nessa quarta-feira. Uma humilhação. Eles humilharam os jogadores. Eu sou totalmente contra esse tipo de protesto. A gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. Não gosto. Concordo que tem que ter uma aproximação dos torcedores com os jogadores, até mesmo para os jogadores entenderem um pouco a grandeza do Vasco da Gama, mas eu acho que isso pode ser feito entre quatro paredes, algo combinado, e você pode se reunir ali com os líderes do elenco, não essa exposição que eles fizeram hoje. Inclusive tem um vídeo ali que a gente consegue ver, o Pedrosa mencionou, não foi feito pela torcida organizada. Mas, independentemente de quem fez o protesto, foi uma humilhação com o próprio Pumita. Você vê o torcedor cobrando e botando o celular na cara dele assim. Qual é a necessidade de fazer isso? Sou totalmente contra. Eu acho que isso não vai fazer os jogadores correrem mais dentro de campo ou até mesmo a equipe melhorar taticamente ou individualmente falando por cada atleta. Acho que isso aí não adianta de nada. Entendo que a fase é terrível, que eles passaram por uma humilhação muito grande diante do maior rival aqui no Rio de Janeiro, mas nada justifica o que esses torcedores fizeram lá. Independentemente se é de torcida organizada ou não, na minha opinião eles estão errados. Querem conversar com o elenco? Combina com o Pedrinho, que é o atual presidente, fala, Pedrinho, a gente quer conversar aí com os líderes do elenco, vai lá numa sala restrita e conversa, isso eu sou a favor. Agora, o que eles fizeram hoje, a faixa, para mim é o de menos. Agora, a forma como eles abordaram os jogadores, humilhando os jogadores, se põe no lugar do atleta. Ninguém ia gostar de passar por isso. É uma sensação de potência, o atleta nada pode fazer. Imagina se um atleta perde a cabeça e sai do carro ali e vai para cima de algum torcedor. E aí a gente vai ficar criticando o atleta que perdeu a cabeça. Eu acho que isso aí não vai mudar em nada. Vocês já sabem a minha opinião a respeito disso. Não teve agressão, mas teve agressão com palavras, que muitas vezes é muito pior do que até mesmo a agressão física. Calma, porque ele ganha tudo na última década. Fica calmo. E acontece a mesma coisa lá no Flamengo também. Acontece, ele não concorda. Não, eu sou contra. Eu sei, mas vamos lá. Mas o que eu tô querendo dizer, você fica calmo. Eu tô calmo. Mas vamos brigar! Eu só quero colocar um contraponto aqui. O Venê cita uma frase, se põe no lugar do jogador. Beleza, se põe no lugar do torcedor. Se põe no lugar do torcedor. Eles foram humilhados aí na porta do trabalho deles. E o torcedor que vai ao estádio todo dia é humilhado como foi humilhado. O torcedor que gasta dinheiro, o torcedor que gasta passagem, o torcedor que compra a camisa organizada, o torcedor que faz de tudo por eles, inclusive sempre apoiou os mesmos jogadores que estão aí, ano passado, esse ano. Então assim, o que eles podem fazer? Dentro de campo eles podem fazer. Eles podem se dedicar mais, eles podem correr mais. Quando o cara fala assim, pô, Pumita, ainda falou assim, Pumitinha.
Pô, você deixou o Pedro fazer um gol de peito, você ficou parado olhando. E aconteceu isso. Quando o Paulo Henrique ficou olhando o Bruno Henrique também finalizar, aconteceu isso. Então, assim, se coloca no lugar do jogador. Me coloco. Acho que isso vai mudar o Vasco da Gama? Isso vai mudar? O Vasco vai começar a jogar pra caramba por causa disso? Vou repetir o mesmo discurso depois da partida contra o Criciúma. Não, isso não vai mudar. Em campo, não interfere. Agora, é válida a humilhação que o torcedor tomou no Maracanã e é válido também o torcedor protestar, é válido o torcedor mostrar indignação para eles, que é o Vasco da Gama. O Vasco sofreu a maior goleada da sua história para o seu maior rival em 2024, depois de ter gastado 300 milhões de reais no time. Então, se o torcedor não pode, obviamente, com outras palavras, poderia ser muito melhor, mas não dá para cobrar a racionalidade de um torcedor que só apanha há 25 anos. É só porrada atrás de porrada, é só humilhação atrás de humilhação. Aí eu vou aqui falar que eu não concordo com o torcedor colocar... Não vou de jeito nenhum. Assim como o jogador também se sentiu humilhado, o torcedor se sente humilhado há meses, há anos. Todo jogo, jogo após jogo, o torcedor se sente humilhado. Por quê? O que o jogador pode fazer? Correr em campo, se dedicar. E um time que toma de 6, mesmo sendo muito pior que o Flamengo tecnicamente, investimento, não tem justificativa. E o Pedrinho falou isso no vídeo ontem, e ele mesmo assumiu a responsabilidade, porque no vídeo aí ele fala que vai conversar com os torcedores. Então, assim, não tem como. Eu acho que em, sei lá, 80% dos casos, você entende, isso aí não vai mudar muita coisa. No caso do Vasco, não tem como mais ter passividade. Não tem como descredibilizar o sentimento do torcedor de humilhação o tempo inteiro. Então, eu particularmente não vejo problema nenhum. Eles têm que entender a camisa do time que eles vestem. Vamos dar um exemplo Quem vai aqui. se magoar? O próximo jogo do Vasco é contra o Palmeiras. Sim. Estou errado? É contra o Palmeiras. Supondo que venha mais uma goleada, mais, enfim, algo histórico, mais um 6-1. E aí isso vai justificar novamente o torcedor ir lá na porta do CT? Mais uma cobrança. Mais uma cobrança. Mas, gente, não faz Venê, isso. se Venê, for mais peraí, um 6 pô, a 1, A cobrança, aí melhora pra olha todo só, mundo. gente, eu não sou contra a cobrança. Eu sou contra a forma como eles estão cobrando. Mas que forma, Venê? Eles não Gente, bateram em isso ninguém. é Eles não... Olha só, humilhar, peraí. cara. Não. Isso é humilhação, E o que o torcedor gente. sente Não, dentro desculpa, de campo, Venê. Venê? Mas Lugar de torcedor, Uma na coisa minha é- opinião, é no estádio, não é na Venê, porta do mas CT. beleza, Quem então, vai olha se só, quando for magoar? pra comprar produto oficial, pagar sócio torcedor, pagar tudo, então esquece o torcedor. Porque se o torcedor não pode cobrar... Faz se quiser, ué. Não, faz se quiser, não. Quer Não é cobrar, assim, paga Venê. o ingresso, Não, vai não lá no é Maracanã. assim. Eu vou Vai lá falar no São agora. Eu Januário. vou falar Gente, agora. isso aí é humilhação. Eu vou falar Humilhação é o que os Calma. caras fazem em campo com a Humilhação torcida, foi o que Venê. ela Mas fez eles com só- o torcedor. humilhação. Venê. Pedrosa, eles Maracanã. estão entregando Quem vai se aquilo que eles magoar? podem. Não pode Minutos! Não, Gente, a folha salarial do Vasco não condiz com Não o que estão, o não. Vasco Não, ganha. olha só. Isso aí já é uma outra discussão. Ué, mas a Por discussão exemplo, é essa. o João Vitor, o Vasco contratou o João Vitor por quanto? 6 milhões de Quase euros? 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. A gente debateu isso aqui. Ok, é um valor Venê. extremamente alto. Exatamente. Não é culpa do João Vitor. Olha só, o Não é culpa Amazonas, do o Amazonas, com todo respeito ao Amazonas, tomou 2 gols do Flamengo em 2 jogos. O Vasco tomou 6 do Flamengo Em um um jogo. jogo. Se for pegar os últimos Mas 2 teve jogos do Flamengo... contexto, teve mudança de Que treinador, Pedro. toma 6, não. beleza. Não é beleza. Não, Venê. Venê, Pô, isso não o que justifica, aconteceu Não, no olha só, gente. foi Eu uma não tô- humilhação não dá, pro humilhação. torcedor. Beleza. Uma humilhação. Isso eu não tô tirando, Ele não gente. pode É ficar humilhação. Calma, É calma, humilhação. calma. Mas nada vai justificar o que os torcedores fazem. Isso é agressão, Venê, gente. Venê, Precisa olha na só. enquete. Quebraram, A gente vai continuar lá, esse lá no assunto. CT do Ninho do Urubu, quebraram o carro da Rascaeta, não sei o que, quebraram o carro do totalmente contra E não isso. fizeram isso dessa vez. A galera sentou e Só falou assim, que, irmão, baixa o vidro aí, muitas vamos vezes conversar. a palavra dói mais do que a agressão física. Venê, Deixa eu mas mostrar e o que, isso, cara. e o que, Calma, e o que os caras em Gente, campo pelo fazem com o amor de torcedor? Deus. O que é dor pro Eu torcedor? preciso ler a enquete. Aqui. Pô, não tem como, Venê, Amanhã normalizar desta isso, quarta pô. foi marcada por protesto Achar do isso CT do normal. Vasco. Você de casa acha que essa atitude dos torcedores ela é correta? A primeira opção, o torcedor está certo. A segunda opção, o protesto foi violento, mas isso aqui não foi, né? Não foi. E a terceira opção, só atrapalha o time, por hora vencendo. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Foi Calma, violência calma, verbal. Verbal. Isso aí eu Beleza. concordo. Eu vou dizer uma coisa. Vocês sabem sempre minha opinião aqui sobre isso. Vocês sabem como eu sou uma torcedora de arquibancada. Ultimamente a gente trabalha, não tem como. Mas enfim, eu nasci nas arquibancadas da Carioca, que nem vocês dois aqui. E a gente tem o futebol e o nosso time como a nossa vida. Nós somos essa realidade. Assim, as pessoas que amam o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, aquelas que estão na arquibancada, o time é a vida dessas pessoas. Elas vivem pelos seus times. É como uma religião, vamos dizer assim. E aí,
Quando você tá tomando, Vene, lá tá na cabeça, lá tá na cabeça, lá tá na cabeça, e você é humilhado, porque foi o que aconteceu no último jogo, o vascaíno foi humilhado. Eu virei pro meu marido aos 30 do segundo tempo e mandei um WhatsApp pra ele, vai embora. Sabe que ele me mandou uma foto sentado assim, eu não consigo levantar da cadeira. E é esse o sentimento. Ele tava se sentindo humilhado. Tudo assim, bem. como é que a gente Mas isso externa não vai isso? justificar, na minha Eu opinião, acho isso, interessante sempre o torcedor ter um contato, assim, porque o de arquibancada é uma coisa Mas por que única. esse contato não pode ser algo combinado entre quatro paredes? Já foi, Vene. Foi quando? Aquela vez que a gente Não, naquela vez não foi algo combinado Foi entre sim, quatro foi sim. paredes. A gente Foi. acompanhou a live. Mas vai Não, mas aí isso é outra Vene, coisa. Gente, a gente acompanhou a live. Vene, Ele vai se magoar. não funciona daquele jeito, não funciona entre quatro paredes, não funciona desse jeito aí, mas se não tiver cobrança... Então vamos olha fazer só, o seguinte, tem que vamos cobrar. matar Acabou, então. não é time pequeno. Não tem torcida. Então vamos matar, não então. Não é matar aqui. Pô, então vamos fazer o quê? Não, ninguém. E a gente não tá Cara, chegando tá nem falando perto disso de não, morte. pelo amor de Porque Deus. não Você tem agora agressão só aqui. tem agressão. Não Tem agressão verbal, isso muitas vezes é pior que E a agressão Sei. visual que eles protagonizaram no Maracanã pro torcedor? Pedrosa, Vene, olha eles só, entregam você acha- aquilo que eles Vene, podem. você acha que é mais humilhante o torcedor que viaja 3 horas de ônibus, que paga ingresso, que paga camisa, que vai lá torcer, porque foi torcer contra o Criciúma, porque foi torcer contra o Água Santa, porque foi torcer contra o Maracanã, ou o cara sentado no seu carro, ouvir algumas palavras de uma revolta Pô, depois cara, dele ter sofrido eu uma não humilhação consigo, de 6 eu nunca vou normalizar isso aqui. Eu me Entregando boto que no pode. lugar do Vene, atleta. então olha só, quando Eu o me- Flamengo empatar de 1-1 com algum time aí que, sei lá, que é de terceira divisão lá na Copa Libertadores, ou que é de baixa prateleira e você falar assim, é uma vergonha, não sei o quê, eu vou falar, então, Vene, eles estão entregando o que eles podem. Eles estão entregando o que eles podem. Pedrosa, não é beleza, isso. você pode Pô, achar mas isso. não é isso. Eu só nunca vou concordar com o torcedor deixa eu do Flamengo. entender. O Flamengo pode tomar de 6 do Amazonas. Eu nunca vou concordar com o torcedor que vai na porta. Você vai falar que eles estão fazendo o que eles podem? Calma. Não vou falar isso. O meu ponto é, Pedrosa, o que eles fizerem dentro de campo, nada vai justificar agressão física e verbal. Que seja no Beleza. Maracanã. Vamos Gente, é lá, na vamos porta ter- do trabalho Vamos deles. lá, calma aí agora. Peraí. Pô, isso Vamos não é entender normal, aqui. cara. Pedrosa concorda que esse contato precisa existir, e eu também. Porque às vezes eu acho que o jogador é tão blindado Não, isso que eu ele também esquece concordo. Eu não que tô ele falando se isso. ele se descola da realidade. Beleza. Mas você tá querendo dizer, e eu entendo o seu lado também, que você acha muito ruim quando tem uma live na cara do cara, quando você tá falando alguma coisa. Tem algumas coisas que eu acho até que passa do ponto. Mas foi o que o Pedrosa disse. Como a gente vai cobrar? Cobrar de um racionalidade. torcedor que tá machucadíssimo, que tá cansado, que tá exausto, que tá tudo. Aquelas cenas de São Januário, deles entrando em São Januário, invadindo, destruindo, isso eu sou, assim... Totalmente contra. Completamente contra. Aliás, até acho burrice, porque você quebra o teu Perfeito. próprio patrimônio. Perfeito. Assim como pichar muro. Mas o que a gente já viu a torcida do Flu fez no último? Botou um papel no muro, já Exato. não pichou. Já foi uma revolta muito consciente. Não, Eles as não faixas eu quebraram não sou nada. contra, não. Eles não picharam nada. Eles só chegaram pros caras e falaram: meu irmão, e aí? Quando é que a gente vai começar a jogar o futebol que o Vasco merece? Não, e eles jogaram? Olha só, Fernanda. Não, olha, teve jogo e tem ainda. outro ponto. Não, olha não, só. Isso- Do último protesto pra esses agora, o que mudou? Ah, o Não, Vasco mas se alguém classificou tem na que Copa do falar. Brasil, mas- mudou a postura, mas assim, isso não interfere. mudou, tomou 6 a 1 do o mesmo ponto é o jeito, seguinte, pô. o ponto é o seguinte. Em condições normais, isso não é normal. Por exemplo, o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, estava tendo protesto. Isso não faz sentido. Aí entra no que a Isabelle falou, entre outros, ano eleitoral, aí você tem um protesto aqui, tu fala, pô, esse protesto é político. O caso do Vasco não é esse, gente. O caso do Vasco é puro cansaço. O torcedor está cansado. A gente está falando de um clube tetracampeão brasileiro, tricampeão continental e que está cansado de ser humilhado. Então, se a gente for analisar de forma geral, eu vou discordar de 90% dos protestos, principalmente os violentos, mas no caso do Vasco é pura e simplesmente cansaço e humilhação de tudo que eles estão passando. Então, o torcedor que acorda cedo, e aí eu já falei aqui, esse negócio de acorda cedo, tá com horário, ó, sai daqui do programa, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso estar 4 horas da tarde lá no CT porque eu cumpri meu trabalho. Então a gente não tem como falar que as pessoas, fulano não trabalha, fulano não trabalha, porque cada um tem sua escala, cada um tem sua vida, entendeu? Às vezes o cara bota pra trabalhar no sábado O e cara hoje tá de ele foi folga. lá. O cara pode falar, exato. ó, tô de Isso aí folga, é um outro amanhã eu ponto. trabalho. Então, assim, isso não é desculpa. O ponto é o seguinte. Repito, em 90% dos casos, eu vou ser contra, tem exageros demais. Por exemplo, o Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores. Tem que ter protesto? Na minha opinião, não. Porque ele acabou de ser campeão da Libertadores. Me desculpa. Maior momento da história do clube. Agora, o Vasco não. São 25 anos de cansaço. E aí, quando o torcedor vai pra porta do CT, não pode protestar? E Claro tem que um pode, ponto pô. importante aí, a gente vai falar agora do Coutinho,
Mas o ponto mais importante pra mim é o seguinte, antes desse jogo do Flamengo, o Pedrinho, que pra mim é um dos caras que mais conhece de futebol hoje nesse Brasil, ele foi conversar com o elenco. Exato. E assim, e não deu certo, ou seja, se o Pedrinho conversando não deu certo, então alguém tem que conversar. E que seja o torcedor pra falar, gente, Concordo. é o Vasco Conversar. da Gama, sabe? Conversar. Entre quatro paredes. Beleza. Aí eu concordo com você. Tá aí vocês brigando, Não vocês ameaçar gostam o Ryan. disso. É Ryan. Calma. Não ameaçar o Ryan de garoto de 17 anos. Pedrosa, no meio desse turbilhão todo, tem reunião do Pedrinho com o Coutinho, vai ter reunião, o Coutinho desistiu, o povo tá preocupado com isso, né? Coutinho, tá vendo o que te espera, né? Mas olha, esse cara muda. Pelo contrário, eu acho que cenário. ele como vascaíno deve ter se sentido humilhado da mesma forma. Da mesma forma, porque ele sabe que é vestir a camisa do Vasco. Ele foi tava no criado. Maracanã? Não. Mas ontem, por Ele tá exemplo... no Brasil, né? Tá no Brasil, Ainda, né? tá na Barra. Ontem ele até esteve um encontro com o Souza e o Alex Teixeira. Enfim, sobre a reunião, eu nem sei se o Coutinho vai estar presente, mas eu sei que tem uma reunião do Pedrinho com os irmãos dele, com os representantes dele, para poder conseguir aí contornar os últimos detalhes para a chegada do Felipe Coutinho. O Aston Villa, inclusive, já está ciente dessa reunião, inclusive o próprio irmão do Felipe Coutinho fez um comunicado, né, de que ele queria vir, corroborou com tudo aquilo que o Felipe Coutinho fez. Eles não podem falar oficialmente, porque o Coutinho ainda tem contrato com o Aston Villa e tem que rescindir esse contrato. Mas hoje é só para aparar algumas arestas. O Coutinho, inclusive, deve pedir alguns reforços. Entre esses reforços, até a volta do Souza, que é outro jogador, o volante, que foi nascido no Vasco, teve até uma possível volta no final do ano passado, mas trocou diretoria, isso também vai ser conversado, e o Pedrinho também vai ter que prometer para o Felipe Coutinho que reforços vão acontecer, claro. porque não adianta o Felipe Coutinho, ele pode ser o gênio que ele for, que ele não vai conseguir resolver a vida do Vasco sozinho. Ele tem que trazer mais 4, 5 jogadores, como eu falei aqui ontem. Então eu acho que hoje é muito mais para ter esse encontro formal e finalizar a situação. Mas, repito, novamente, o Coutinho quer jogar no Vasco, até a galera do mídia vascaína trouxe essa informação. A vontade não mudou em relação à goleada, muito pelo contrário. Aquilo ali só fez o Felipe Coutinho entender que é o momento dele ajudar o Vasco da Gama. Então, nesse sentido, é esperar a rescisão com a Aston Villa. E, lembrando, o Vasco tem até o dia 10 de julho para resolver essa situação, já que a janela de transferência só abre no dia 10 de julho. Claro que é bom ele treinar antes com o grupo, 2 semanas antes principalmente, mas a situação é essa, a reunião de hoje não é nada definitiva, é mais realmente para seguir costurando o caminho que já está sendo costurado. Então é isso aí, rapaziada vascaína, que situação é essa que o Vasco se encontra após essa goleada sofrida para o Flamengo, né? A torcida foi aí no estádio Moacir Barbosa protestar, né, contra os jogadores, pedir mais empenho nas partidas, né? Um protesto pacífico, apesar de alguma hora ou outra com um jogador ou outro, os torcedores, na verdade, subirem o tom de voz, né? Mas acho que é válido esse tipo de protesto, né? Sem agressão física nenhuma, né? Um protesto pacífico, né? Para que os jogadores entendam, né? O que é o Clube Vasco da Gama, né? O Vasco precisa voltar ao rumo aí das vitórias, né? Como disse o Pedrosa aí, são 24 anos, 25 anos com esse sofrimento, né? E o Vasco não consegue retomar o caminho das glórias, né? O Vasco aí tá um bom tempo sem vencer um título, né? Nem que seja carioca, né? O Vasco não consegue aí vencer, né? E isso aí afasta um pouco aí a credibilidade do clube, né? Acho que acaba deixando aí os torcedores chateados muito mais, e logo após uma goleada dessa aí fica muito mais complicado, né? Espero que o Vasco aí, o presidente Pedrinho, retome aí as rédeas da equipe, né? Faça a equipe entender o que é o Clube Vasco da Gama e a sua história, né? Então o Vasco precisa aí rapidamente dar a volta por cima. Essa goleada sofrida já passou e a equipe precisa retomar aí o rumo rapidamente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato perigoso, né? É um campeonato que não deixa aí você falhar por muito tempo, né? Ficar aí com essa situação de derrotas em cima de derrota, né? O Vasco tá com poucos pontos na competição. É certo que ainda tem times ali também que tá com situações de pouco ponto, mas conforme você ficar pensando também nos adversários com poucos pontos, né?
quando for correr atrás vai ser tarde demais. Então peço aí que deixe seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações também aí para estar fortalecendo o nosso trabalho cada dia. Valeu!